Escute, é preciso participar, é preciso conversar. Os pais estão de um lado e os filhos estão do outro. E não existe coisa mais triste, irmão, do que você ter uma filha de 13 anos ou 14 grávida, e às vezes é de um bandido, de um delinquente. Lá no Rio de Janeiro tem uma tal de uma dança da cadeira no baile funk. As meninas vão para o baile, adolescentes de 13 anos, de saia, sem nada por baixo, e fica um indivíduo pelado, e naquela dança elas vão sentando uma, senta a outra, e quando ela engravida ela não sabe de quem foi. Eu tenho que falar isso, irmão. Sabe por quê? Porque na igreja às vezes as pessoas se retraem em falar a verdade, e o pecado entra dentro da sua casa. E eu não quero compactuar com o pecado, mas eu quero que a sua casa seja abençoada e a sua família seja abençoada. Escute, é necessário participar. Outra coisa, além de cultivar a amizade, você deve levar seu filho a confiar nos seus atos e nas suas palavras. Jesus, quando foi à cruz, ele estava plenamente confiante no Pai, e ele disse assim: Pai, eu entrego em tuas mãos o meu espírito. Quando ele faz a oração do Pai Nosso, ele mostra a confiança. E o filho precisa confiar no pai, mas o pai precisa ganhar a confiança do filho. Eu me lembro que quando Jason tinha 4 anos de idade, 3 para 4 anos, ele tinha 3 anos, eu levei ele em Cabo Frio, e ali em Cabo Frio tinha uns meninos pescando com uma lâmpada, pegando um peixinho chamado manjubinha. E aí eu olhei para aquela lâmpada, como é que faz? Ele: pai, eu quero pescar. E agora? Tem que botar ele para pescar. Me perturbou o dia todo. Falei: tá bom, vamos dar um jeito. Aí arrumei uma lâmpada, perguntei ao menino como é que era. Pega um miolo de pão, mistura com água, balança, joga no fundo da água, prende e o peixe entra sozinho. Depois o peixe não sabe fazer curva, fica tudo lá dentro. Mas comemos muito peixe frito, e ele era uma alegria só. Mas tinha uma pontezinha que a água batia na minha canela, mas como ele tinha 3 anos, a água cobria ele, e ele tinha a boia, e eu dizia: pula, ele nada, chegava perto da ponte, voltava, aí eu agarrava ele, botava na água, pula, ele não pulava, pula, não pulava. Quando foi no último dia, eu passei 15 dias, no 15º dia, eu entrei na água, fiquei lá e falei: vem filho, pula, ele pulou. Confiança. É preciso confiar. Quando o seu filho confia em você e você transmite confiança para ele, você encaminha ele para o caminho que ele deve andar. Mas é preciso você conquistar. Não se conquista filho batendo, não se conquista filho com arrogância, e também não se conquista dando todos os presentes, mas você conquista dando amor, dando carinho e mostrando para ele que você o ama, sendo transparente com o seu filho. Outra coisa que nós como crentes precisamos fazer é orar por nossos filhos. Ensine seu filho a orar. Sabe, como pais bobos, nós compramos videogames e os meninos se entopem de mensagens subliminares. Nós colocamos nos desenhos. Na minha época, irmão, desenho era instrutivo. Hoje desenho é destrutivo. Os desenhos falam de guerra, de bruxaria, de maldade. A maioria dos desenhos hoje são cheios de mensagens subliminares que tornam as crianças violentas. Eu não sei se você já viu criança de meses dando tapa na cara de mãe, tapa na cara de pai. Violentos. E às vezes as pessoas não sabem de onde é inserida
inserido esse caráter na criança. Precisamos ensinar nossos filhos a orar. Nós crescemos dizendo para o filho: olha, não faz isso não que Deus castiga. Não faz isso não que Deus castiga. E ele tem uma aversão muitas vezes a Deus, porque acha que Deus só castiga e que Deus é mau. Você precisa dizer: não faça isso, porque vai acontecer isso. É igual a Bíblia. A Bíblia diz: desse lado, se você seguir os mandamentos, tem bênção, mas se você não seguir, tem maldição. A mesma coisa você tem que explicar por quê. Então os pais devem orar. Sabe uma coisa que eu amei alguns meses atrás? Foi porque meu filho se alistou no quartel, no exército, e fez os testes para PQD e passou. Quando eu entrei com ele na Rádio Continental, eu faço programa de rádio no Rio de Janeiro, e eu entrei na rádio, o pastor olhou para ele e disse assim: você já se alistou? Ele falou assim: já. Se alistou aonde? Ele disse assim: no exército. Ele disse assim: mas Deus manda te dizer que o teu futuro está na marinha. E aí meu filho chegou para mim: pai, e agora? Tudo ele conversa comigo, tudo é pai para lá e pai para cá. E agora, o que eu vou fazer? Eu falei: filho, quando Deus fala uma coisa, essa coisa acontece. Só que você não precisa se desesperar. Se Deus falou, vai se cumprir. Se não se cumprir, foi Ele que falou, não foi Deus. De qualquer maneira, você já está listado na PQD. Faz o concurso aí se você quiser e tudo bem. E ele fez o concurso. Aí ele disse para mim: pai, acho que eu não passei. Eu falei: precisa estudar mais, né? Melhorar mais. Quando olhou o resultado, número 1259, apenas 700 vagas. Estava eliminado pelo critério. Mas aí tinha teste físico, exame psicotécnico, exame psicológico, exame médico. E aí ele foi fazendo. Depois de 3 meses de exame, saiu a listagem com os 700 e ele ficou de fora. Ficou no número 59. De 1259, ele passou para 759. Tinha uma lista de quase 500 pessoas na espera. Ele disse: e agora, pai? Eu falei: meu filho, você está fazendo a tua parte. A nossa parte é orar. Vamos para o monte. E várias noites eu levei ele para o monte. E eu olhava para ele chorando e orando. Comigo no monte. Irmão, você não sabe que alegria eu tive de ver o meu filho de 18 anos orando comigo no monte. É um privilégio de poucas pessoas. Quando chegou no dia da incorporação, Deus mexeu lá com alguma coisa e mandaram chamar os 90 primeiros da lista. Ele era o número 59. 1259, 759, e entre os 90 e entrou. E eu disse para ele: meu filho, se Deus disse, nem que seja na última vaga você entra. E ele entrou e está lá, já está fazendo alguns exames, está sendo um dos primeiros no pelotão dele. E eu glorifico a Deus, porque eu também encaminhei ele para orar. Pais devem orar, devem não somente orar, mas profetizar. Sabe o que eu disse para ele? Eu acredito em você. Estude, se esforce. E contei para ele minha história. Eu disse para ele: olha, eu não tive o que você tem. Minha primeira bicicleta eu comprei quando eu tinha 18 anos. Meu pai nunca teve dinheiro para me dar uma bicicleta. A minha festa de aniversário de 18 anos, eu queria uma de 15 e não tive. Um amigo meu levou um bolo, mandou fazer um bolo e levou um bolo para mim de presente de aniversário. Eu disse para ele: meu filho, hoje eu sou escritor, tenho um programa de rádio, viajo o Brasil inteiro pregando, sou uma pessoa conhecida, mas eu morei nas palafitas da favela da Maré. Minha casa era um barraco no meio da lama, não tinha vaso sanitário,